Lembrando a vocês que o JA hoje iniciará às 5 horas da tarde. Agora, para a entrada dos membros da plataforma, vamos cantar a música Vamos Adorar. Será tocado no CD. Assim que começar a tocar, os irmãos podem colocar em pé. Adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz e Jesus nos dê muito mais poder, que outros vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor, vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Maravilhoso Senhor, amorável Pai, nesse momento queremos agradecer-te a liberdade religiosa que temos e queremos colocar-nos em tuas sagradas mãos. Aceita nosso culto de adoração e louvor ao teu sagrado nome, e tudo quanto falarmos e ouvirmos nessa manhã seja de acordo com o teu querer e a tua maravilhosa vontade. É o que te pedimos por Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Hoje, na verdade, eu
o Ministério da Criança está cedendo o seu horário para a apresentação de algumas crianças que estarão aqui. Eu queria ter o privilégio, ou quero ter o privilégio, de chamar à frente o pai Rafael Martinez, a mãe Daiane Meira Moreira, e para apresentar a pequena Paola Meira Moreira. Aí estão os dois. Que linda, que Deus possa abençoá-la para a Paola. Ok. Eu queria poder convidar ao lado do Rafael os avós paternos, que é Marcos Moreira e Ione Martinez Moreira. Deixa eu trazê-los à frente também. E os avós maternos, que é o pai Derli Meira e a mãe Angelita Junz. Estão conosco? Os avós estão aí. São os avós. Nós temos também uma outra família que quer também participar dessa bênção especial. Eu queria convidá-los a ficarem desse lado conosco, que é a Giovana Junqueira Cascais. O pai é o Giovanni Cascais e a mãe Carolina Junqueira Cascais, tá bom? A data do nascimento da Giovana foi 3 de agosto de 2012, não tinha sido apresentada e nós queremos poder apresentá-la ao Senhor. Muito obrigado. Esse casal, apesar de não ser membro da igreja, mas tem uma admiração pela igreja e estão hoje também sendo agraciados em apresentar a sua pequena Giovana ao Senhor. Sejam bem-vindos. Os avós estão aí também? Vem os avós que eu não tinha os nomes. Muito obrigado. Cadê os avós também da Marlene e Geraldo Cascais? Estão aí também? Ok. E os avós, eles são do pai ou da mãe? Paterno. Da mãe não está? Não estão? Não estão. Muito bem. Deixa eu mencionar a vocês, irmãos. A apresentação de criança é um princípio estabelecido pela Bíblia. Quando Deus programou a família patriarcal, Ele programou um princípio de que todo primogênito, para receber a bênção da primogenitura, ele deveria ser consagrado ao Senhor. E os pais, então, quando tinham um filho primogênito, então, consagravam ao Senhor, porque futuramente, quando esse filho tivesse a idade adulta, ele então, por ter sido consagrado, era aquele que recebia, de novo, a bênção da primogenitura e assumia os direitos sociais e também os direitos financeiros da família. Mas já no tempo de Jesus, depois praticamente de 4.000 anos que esse mundo existia, então os pais já tinham consciência de que não só o primeiro filho ou o primogênito poderia ter recebido a bênção de Deus. Então isso foi estendido a todos os pais que quisessem apresentar seus filhos. Tanto é que a Bíblia menciona uma vez em que Jesus estava com seus discípulos descansando, algumas mães chegaram com seus filhos para que Jesus os abençoasse. E um dos discípulos disse: olha, não impeça o mestre agora que ele está descansando. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Portanto, tanto os pais da Giovana, que é o lado, como também da Paola, sentem que elas também merecem a bênção de Deus pelo fato que, como estamos num mundo contaminado pelo pecado, acreditamos que, ao receberem a bênção, elas também estarão pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa acompanhá-los na formação do caráter e na educação dessas crianças. Para os nossos amigos que nos visitam, eu quero dizer de que nós não batizamos a criança na tenra idade, pelo fato de que a Bíblia não nos dá direitos a isso. Não existe na Bíblia um comentário sequer de que uma criança tenha sido batizada. Porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, que o primeiro princípio para o batismo é quem crer e for batizado será salvo. E se vocês querem exemplo, eu posso fazer. Poliana, você crê em Jesus, filho? Você crê que Jesus é o Salvador? Crê? Na verdade, irmãos, ela não crê, não tem consciência, não é claro? Então, por não ter consciência,
ela também não é pagã, com todo respeito. Mas o que nós precisamos? Apresentá-la ao Senhor, para que os pais possam ajudar, não só os avós paternos aqui presentes, e aos pais a educar a Paola, como também buscar ao Senhor, para que da mesma forma os pais, os avós paternos e também os pais possam abençoar a Giovana. Por isso trouxeram seus filhos ao templo para serem apresentados ao Senhor. Isso aconteceu com Jesus. Jesus, no período certo do tempo, por 8 dias de nascido, foi levado ao templo para assim ser apresentado ao Senhor. E é por isso, baseado no princípio bíblico, de como Jesus também foi apresentado e só foi batizado já com 33 anos. Hoje, no final, teremos um batismo já de criança e adolescente. Mas eles já creem, já podemos perguntar, você crê em Jesus? Eles creem, não é verdade? Então esse é o princípio do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então naquele tempo, na verdade, era um princípio estendido somente aos primogênitos. Hoje é geral a todos os filhos que precisam dessa bênção. Eu queria poder convidar os pais aqui presentes, convidar a plataforma que está comigo e também convidar um outro pastor para que pudesse, não sei se a Giovana vai aceitar ir no colo de um pastor, não é verdade? Para que podamos orar por eles, ok? Eu pediria. Vamos ajoelhar todos? Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento queremos pedir que através do Teu poder e do Teu Santo Espírito possas conceder a Paola e aí a Giovana, Senhor, os cuidados paternos do Teu poder, Senhor. Que seus avós aqui presentes, com seus pais aqui presentes, possam ser dirigidos por Ti, amparados pelo Teu Santo Espírito, orientado por Tua santa direção, a dar a essas crianças o que elas precisam para crescerem, desenvolverem-se e formarem o caráter de acordo com o Teu querer e a Tua maravilhosa vontade, Senhor. Eu Te peço que seja com eles, Senhor, os arguindo, os ajudando, dirigindo, mas que dê a essas crianças o princípio maravilhoso de um dia não terem vida longa nesse mundo, mas que possam ter o privilégio de estar contigo na Canaã Celestial por toda a eternidade. Portanto, os separamos para Ti. Os separamos para o Teu reino, Senhor. Não só por nossa vontade, mas baseado nos méritos do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, tanto a Giovana como também a Paola, Senhor, que sejam Tuas, em nome de Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho, e em nome do Espírito Santo, hoje e por toda a eternidade. Amém, Senhor. Permaneço aqui por enquanto ouviremos uma mensagem musical alusiva a essa apresentação, para a honra e glória de Deus. Já
mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir, outra vez acontecer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do Pai, pois elas refletem pureza real. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Pois Ele quem me fez nascer, nascer. Deus possa abençoar, deixa eu cumprimentar aqui os familiares. Provai e vede. História de hoje. Um pacto de amor. Meu nome é Griselda. Vivo na cidade de Paysandu. Sou mãe de 6 filhos. Sou uma pessoa que nunca trabalhou fora de casa, do lar. Sempre fui uma mãe. Entregava o dízimo à igreja era porque a reunião sobre o dinheiro que se recebia em casa, eu administrava. E com isso dava o dízimo e as ofertas. A partir daí, como era a minha convicção, eu sabia que tinha que fazer aquilo porque era o que Deus mandava. Eu tenho uma doença reumática que é progressiva. E por não ter um emprego, não ter um trabalho, eu não tinha nenhum auxílio para a minha família. Me foi sugerido pleitear para ter uma concessão de uma pensão por invalidez, visto que dependo totalmente de andar com muletas e ainda sempre com assistência de outra pessoa perto de mim para que eu não tenha nenhum inconveniente. Sempre me disseram que isso demorava, que o trâmite demorava 2 anos ou mais e em poucos meses, que na realidade foram 5 meses, me chamaram porque a pensão já estava autorizada.
E ao receber essa pensão, em seguida agradeci a Deus. É algo que aprendi, agradeço através da oração, porque era uma certeza de receber algo que estava certa de que não merecia. Ao participar do seminário de enriquecimento espiritual, recebemos esta, digamos, instrução para realizar um pacto de amor, no qual colocaríamos um dízimo especial para ajudar as necessidades da igreja. E resolvi então começar a dar esse pacto de amor sem esperar nenhuma retribuição, digamos, porque estava fazendo algo que Deus nos manda, ajudar aos demais dentro de nossas possibilidades. Poucos dias depois de ter feito pacto, recebi uma ligação de meu filho que está no exterior. Ele me pediu que fosse buscar um dinheiro que ele me mandou de onde ele estava. Eu disse para ele que não era necessário que ele me mandasse esse dinheiro, porque com a graça de Deus eu estava passando bem. Mas ele respondeu que ele não estava me perguntando se eu queria, se eu necessitava desse dinheiro, pois era um presente que ele estava me dando. Me lembrei nesse momento do que o pastor havia dito no seminário, que Deus ia nos mostrar muitas coisas importantes e que nós iríamos nos surpreender. Mas isso me veio à mente e imediatamente agradeci a Deus, porque não era algo que eu estava esperando. Quando recebi esse dinheiro, era o triplo do que eu havia doado pelo pacto de amor. Reconheço que isso incentivou em mim a vontade de ser participante, dizer às outras pessoas que existe Deus, existe Jesus, está vivo e está intercedendo por nós. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Nosso Deus e Pai, vamos entregar a Ti agora nossos dízimos e ofertas como prova de nosso amor a Ti. Queira abençoar, querido Deus, a cada adorador, a cada pessoa aqui presente, e aceita, acima de tudo, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Neste momento, para a honra e glória ao nosso Deus, vamos todos juntos cantar alegremente o hino de número 95. Cristo é tudo para mim. Ao som, ficai em pé. Convidamos a todos para nos ajoelharmos diante do nosso Pai. Supremo Pai Eterno, a nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que aconteça na nossa vida. Porque o Senhor, além de ser um ser misericordioso, é justo para com seus filhos. E nesse momento pedimos-te o dom supremo, que é o dom do Espírito Santo, porque ele pode suavizar a nossa vida e ao mesmo tempo nos capacitar para fazermos o teu propósito. Nós estamos olhando aqui o planeta Terra, em que existe 7 bilhões de pessoas, e no estágio atual com 2 bilhões e 200 milhões de cristãos. Precisamos muito da plenitude desse poder para fazermos aquilo que tu desejas que aconteça, em que Cristo venha a ser exaltado na nossa vida. E nesse momento pedimos-te que o teu Santo Espírito venha iluminar o pastor Guarupi, que traga uma mensagem que venha nos fortificar para melhor nos prepararmos para o teu reino. Porque
enquanto aqui perpassarmos, iremos ter dificuldades, porém tudo isto é passageiro. O que Deus está reservando é algo que é eterno e perene. Por isso nos entregamos nas tuas mãos. Venha consolar o nosso coração e direcionar as palavras que nós precisamos ouvir nesta manhã, pois o pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e digno de todo louvor. Nesse mundo conturbado pelo pecado de tanta dor, é o único ser que consegue nos dar a paz e nos dar o conforto. E diante disso, nós iremos louvá-lo neste momento, através de um dueto. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver nas razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias,
Por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Queremos externar as mais cordiais boas-vindas à nossa querida igreja nesse segundo culto. E também àqueles que nos visitam com sua maravilhosa presença, dizendo que essa igreja sempre vai estar de portas abertas para recebê-los no momento que você julgar necessário estar conosco. Essa igreja tem 2 cultos, um culto começa às 8 da manhã e vai até às 9h15, 9h30 no máximo. Depois entra num intervalo da escola sabatina, que é um estudo da Bíblia, com a Irmandade da Igreja. Terminando a escola sabatina, às 10h30, 10h40, 10h45, começamos então o segundo momento de adoração, que tem o mesmo tema do primeiro culto. Isso é só para esclarecer aos nossos amigos visitantes que estão conosco. Antes de podermos fazer um segundo momento, deixa eu dar um primeiro momento. Deixa eu mencionar que nossas 40 madrugadas com Deus têm sido uma bênção para aqueles que estão conosco. Nós terminaremos essas 40 madrugadas no dia 10 de outubro. Estamos aqui todas às 5h30 da manhã, de 5h30 às 6h30. Dia 10 estaremos terminando. E dia 11 eu pediria que os irmãos que estão conosco nessas madrugadas com Deus, buscando relacionamento, comunhão e missão, nesse propósito, não se esqueçam que teremos um jejum, dia 11, dia 12 e dia 13. Jejum de mídia. Queremos descobrir quantos nós estamos, na verdade, viciados, na verdade, na mídia. Portanto, vocês que farão parte do jejum, queria avisá-los que nessa semana comecem a avisar seus amigos blogueiros, seus amigos twitteiros, seus amigos do Face, que você estará fora dessa mídia do dia 11 a partir das 18 horas e voltará no dia 13 a partir das 6 horas da manhã. Nesse período nós teremos uma programação especial para a igreja. Tanto é que no sábado à tarde um programa especial e no domingo pela manhã um programa de Santa Ceia com a igreja aqui, para aqueles que estiveram conosco às 40 madrugadas. Por outro lado, como o processo é comunhão, relacionamento e missão, deixa eu mencionar o que está acontecendo na missão dessa igreja. Por favor, joga para mim o PowerPoint, quero mostrar. O primeiro texto que quero apresentar para vocês, que diz a pena inspirada, Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. De que forma estamos levando a igreja a despertar para isso, para cumprir a missão? Nós temos o nosso site, e eu queria apresentar para vocês, Ouvindo a Voz de Deus. Nesse site você tem, não só paralela a ele, tem outro site que é nosso hospedeiro, ou que nós o hospedamos nele, e eu quero dizer que você pode não só se cadastrar ali para receber um livro de graça da igreja, que é Tempo de Esperança, um dia de esperança, livro muito bom. Por outro lado, também você pode assistir nossos cultos pela internet direto. E eu queria nesse momento então dizer,
Sejam bem-vindos nossos internautas que estão nos assistindo, onde quer que estejam. O irmão Zenato aqui chegou recentemente da Itália e assistia lá em Milão, não é verdade? Os nossos cultos aqui. E nós então nesse site, Ouvindo a Voz de Deus, e também no bibliaresponde.com, você também, e .br, você encontra também um link que liga direto com o programa da igreja, e você tem na internet todos os sábados e todos os domingos a programação dessa igreja. Por outro lado, além de se cadastrar, você ganha um livro, e nós não buscamos o outro. Nós temos uma televisão em rede aberta apenas na Sky, mas em rede fechada a Novo Tempo, e a televisão, na verdade, nós buscamos nos cadastrar, eu e o diretor missionário Edon, e nós recebemos um anúncio da Novo Tempo. Eu queria poder mostrar, por favor, troca pra gente. 354 pedidos de livros foram dados. E aí está o exemplo de alguns que pedem: gostaria muito de receber o livro, pois ando sem fé e sem esperança. Agradeço muito. A outra respondeu: estou precisando muito desse livro, estou muito deprimida e seria muito bom para mim. Interessante, muitos estão dando sua mensagem e recebendo o livro. Você que é membro da igreja vai ser convidado a na verdade, mandar um livro pelo correio para essa pessoa. A direção missionária vai dar para você o livro e você vai postar esse livro como um amigo da esperança dessa pessoa e mandar para ela esse livro, se identificando como também um portador, um embaixador do site Ouvindo a Voz de Deus. E a Bíblia responde para que vocês possam assim se ver. Cadastramos no Novo Tempo, e no Novo Tempo nós descobrimos que tem 530 pessoas aqui em Joinville estudando a Bíblia, com a nossa TV Novo Tempo. Então, como estão ali, nós estamos amanhã fazendo um programa, no nosso programa da madrugada aqui, e aqueles que estão conosco vão se dividir em duplas missionárias, e essas duplas vão ter 5 duplas, um líder para essas duplas, e nós estaremos confeccionando uma camiseta da Novo Tempo, com o logo da Novo Tempo, para que possamos visitar essas famílias e estar com elas, dizendo que nós representamos a Novo Tempo, para acompanhá-las no estudo da Bíblia, para tirar qualquer dúvida que elas tiverem a esse respeito. E eu queria perguntar: quem se dispõe a ser o embaixador do Novo Tempo aqui? Deixa eu ver as mãos dos membros da igreja. Que bom. Então procure o Edon, dê seu nome para o Edon, mas amanhã ele estará formando essas duplas, para que essas duplas possam ir a esses endereços e contactar, porque a Novo Tempo não tem condição, por ela faz só via correio. Nós então vamos nos apresentar para poder ajudá-los a tirar as dúvidas que eles têm, ok? Nessa semana nós tivemos, na verdade, um sentimento de tristeza completo em toda a igreja pela perda do Roger. Não foi fácil da forma como ele veio a falecer. E eu queria poder chamar aqui à frente o pastor Busman com sua esposa, estão aqui, e mais o Harley com sua esposa também. Venha à frente, por favor. Eu queria orar por essa família, pedindo que Deus possa confortar o coração deles. Pelo comportamento que estão tendo, vocês sabem o quanto eles já estão confortados pelo poder de Deus, mas deixa eu dar alguns detalhes que a igreja não sabe. Para alguns que têm dúvida com respeito à salvação ou não, quero dizer que nós não podemos julgar quem deverá ou quem não deverá ser salvo. A salvação vem de quem? De Deus, do Senhor. Mas vocês precisam saber quem era mais ou menos o Roger. Roger trancou a parte da sua faculdade por problemas depressivos, e esse ano estaria dando continuidade ao curso de medicina. E aqui eu sei que tem vários colegas. Quem é colega do Roger que está por aqui? Quem eu conheci na família? Olha aí, vários colegas do Roger. Tem amigos também, temos bastantes aqui. Temos membros da igreja também, que eram muito amigos dele. E para vocês terem uma ideia, o Roger Busman, ele estava em dias com o seu princípio bíblico. Nós orientamos que todos os jovens devem fazer ano bíblico. O que é ano bíblico? Não é ler toda a Bíblia no ano, mas ler todo o ano a Bíblia. Não deixar de um dia sequer sem ler a Bíblia. E ele fazia o ano bíblico dele pela internet, chamado Revival, pelo seu poder, e estava marcando todos os dias que ele estava fazendo o ano bíblico. Por outro lado, sua lição da escola sabatina, ele não deixava de responder dia após dia, estudava a lição da escola sabatina. E os pais têm como lembrança essa lição preenchida até o dia da sua morte. Também estava participando das nossas 40 madrugadas com Deus e vinha com o pai. Nessa semana o primo, que trouxe a arma a qual tirou a sua vida, foi convidado por ele, esteve um dia aqui e viria no dia seguinte.
aqui no nosso programa. Por outro lado, ele estava participando de uma dupla missionária, juntamente com o pai, e já havia dado um estudo, e o segundo estudo, estavam concluindo o segundo estudo com o pai, numa dupla missionária. Ele e o pai iam juntos para dar estudos. Eu tenho informação também que eles tinham um relacionamento com uma moça chamada Daisy, que é de São Bento do Sul, e ele estava incentivando a ela a conhecer um pouquinho mais a Bíblia. Por outro lado, foi mencionado, e eu quero que vocês saibam, de que ele havia decidido voltar a cantar no coral. Cantou no coral de Porto Alegre, cantou no coral no Paraná, e estava voltando agora para cantar no coral. E ele também teve a oportunidade de gravar junto com o coral de Porto Alegre um CD onde participou cantando. E hoje os pais do Roger querem agradecer a Deus a bênção de ter confortado o coração deles. Não era o que eles queriam, mas se assim Deus permitiu, talvez a gente tenha que dizer o que Jó disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nada acontece nesse mundo se não for por permissão de Deus. Talvez não seja nem pela vontade, mas por permissão de Deus. Portanto, eu queria que a minha esposa pudesse ler para vocês. No dia seguinte, depois que ele faleceu, a meditação da família, não é uma meditação própria de relacionamento de casais, trouxe uma mensagem para esse casal. E eu queria reviver essa mensagem, pedindo que minha esposa pudesse ler o que dizia a mensagem do dia seguinte da morte do Roger. O título da meditação é Devocional para Casais, aqui do livro, tá? Que tem uma leitura para cada dia. E aí no dia 25 de setembro, a família leu essa seguinte mensagem: a essência da adoração. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Gênesis 22, verso 2. Abraão descobriu que a essência da adoração estava em render-se às reivindicações divinas em sua vida. Abraão julgou que Isaque era seu, esquecendo por um breve tempo que a criança era um presente especial de Deus e que o Pai Celestial tinha o direito de reivindicá-lo. Tudo que temos e tudo que somos foram comprados por alto preço, diz em 1 Coríntios 6, 20. Precisamos nos dispor a devolver nossos amados Isaques ao Senhor. Tudo que nos for precioso deve ser colocado no altar de Deus, como um sacrifício para o cumprimento de seus propósitos. Abraão descobriu através dessa experiência a natureza do seu Senhor. Ele aprendeu que Deus não pede o que nos é mais querido e precioso porque Ele precisa, mas porque Ele sabe que aquilo que não pode assumir um lugar de proporções exageradas em nossas vidas. Ele pediu que o patriarca oferecesse um sacrifício não para explorar a emoção de um homem velho, para simplesmente matar o jovem Isaque, ou qualquer outro tipo de sadismo. Seu propósito, ao pedir tal sacrifício, foi garantir a Abraão que ele era um Deus amoroso, digno de toda confiança. Abraão podia confiar a vida de Isaque nas mãos do Senhor e descansar. E por meio das provas que aprendemos que Deus é fiel e que sempre tem nosso bem-estar em mente, descobrimos que a adoração não é apenas o que acontece aos domingos na igreja ou nos encontros de louvor, mas ela envolve uma rendição às reivindicações de um Deus em relação ao que é mais precioso em nossas vidas. Também descobrimos um pouco mais sobre a natureza do Pai, sua bondade, fidelidade e eterno amor por nós. Eu acredito que Deus, Ele sempre tem uma palavra de conforto próximo a cada um de nós. E às vezes ela está bem próximo de cada um de nós, mas por nossa negligência nós não o buscamos. A Bíblia às vezes fica a semana inteira na nossa casa no mesmo lugar. A lição, a meditação, um livro, enquanto todos os dias, se nós tirarmos um tempo para buscar, Deus tem uma palavra de conforto. E aqui é uma prova de que Deus, com certeza nesse dia, trouxe uma palavra de conforto para essa família. Então Deus, Ele está sempre de braços abertos no mesmo lugar,
o que precisamos fazer é buscá-lo. Que Deus continue abençoando a família de Deus, de vocês, e confortando o coração de cada um. Deixa eu mencionar a vocês de que o Roger gostava muito dos amigos que presentes estão. E o pai dele quer dar um presente significativo para cada um de vocês. Então nós vamos orar nesse momento, e depois da oração, o pastor Busman vai descer. E aqueles que vieram para essa homenagem específica à família, em oração, colocando a vida deles na mão de Deus, vão poder receber um CD que temos. Queria dizer para vocês que a Igreja Adventista não faz missa do 7º dia, não faz culto do 7º dia. Nós não oramos pelos mortos, mas oramos pelos vivos, para que sejam confortados por Deus pela perda dos seus entes queridos. E para que esses vivos mantenham a esperança na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que esses vivos acreditem que Jesus, antes de sair desse mundo, disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que alguém morra, um dia viverá. Vamos ajoelhar e vamos orar? Maravilhoso Deus, amável Pai, sabemos quão difícil é enfrentarmos o problema da morte. Porque, Senhor, nós não fomos criados para morrer. No Teu plano original, criou-nos para vivermos eternamente. Mas, infelizmente, o inimigo da corte celestial vê esse mundo, Senhor, e ao enganar os nossos primeiros pais, nos outorgou a herança de um mundo contaminado pelo pecado. E como por um só entrou o pecado do mundo, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E como o salário do pecado é a morte, todos nós, Senhor, em algum momento, estamos passíveis de passar por ela. Mas nesse momento, Senhor, como cremos na Bíblia, que quando alguém morre, o fôlego de vida vai para Deus e o corpo volta ao pó. Queremos te pedir que tu possas, Senhor, abençoar essa família enlutada. Conforta o coração do pastor Busman. Conforta o coração, Senhor, da sua esposa. Conforta o coração do seu filho, o Harley, irmão do Roger, e da sua cunhada, Senhor, aqui presente. Que essa família seja confortada por ti, mas que mantenha a esperança na volta e na breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o juízo do acontecido esteja em tuas mãos, Senhor. Mas mantenha neles a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Continua conosco. O que estamos fazendo, Senhor, é apenas reconhecer que não somos nada sem ti. Mas se tu um dia desses, que um dia permitisse que fosse tirado, louvado seja o teu sagrado nome, Senhor. Não entendemos, mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus. Queremos continuar fazendo a tua vontade. Queremos entender mais plenamente isso. E queremos entender que o objetivo no final de tudo é a vida eterna em Cristo Jesus. Continua conosco, sendo nosso momento de adoração nesse momento, por Jesus, nosso Senhor e Salvador, na certeza de que através de ti, ó Pai, através do teu Filho amado Jesus Cristo, e através do Consolador, o Espírito Santo, essa família seja colocada em tuas mãos e protegida por ti, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu queria que aqueles amigos do Roger que estão aí recebam um brinde que a família quer oferecer a vocês. Podem ficar em pé para receber, enquanto iremos começar a mensagem. Por favor, fiquem em pé e recebam a lembrança que estamos trazendo aí para vocês. Não é só os visitantes, os amigos do Roger. Visitas que estão conosco podem ficar em pé para receber esse brinde que estamos trazendo, ok? Todos os visitantes que quiserem receber, sejam bem-vindos com a gente. Temos lá atrás também, por favor, pastor. Todos que estão nos visitando. Se mantenha em pé até que você receba, tá bem? Muito obrigado. É um DVD em que fala da esperança, fala de algumas viagens. Ali, ó.
Tem alguém lá no outro lado lá, por favor. Acho que todos os que nos visitam nessa manhã já receberam. Me permitam abrir a Bíblia com vocês e analisar algo extraordinário. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, vocês vão descobrir algo interessante que a Bíblia diz. Quando Deus colocou Adão e Eva nesse mundo, Ele deu uma advertência. E essa advertência foi baseada no que está no capítulo 2, versículo 26 e 27. Que diz, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Adão tinha essa noção. Deus o visitava pela manhã e pela tarde no Éden. E estava com eles. Mas diz a Bíblia de que eles foram assediados por Satanás. Disfarçado numa serpente. Satanás os enganou. E eles desobedeceram a ordem de Deus. E ao desobedecerem a ordem de Deus, aconteceu algo que não esperavam que acontecesse. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 7. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, ou túnicas, em outra tradução. Notem, Adão e Eva eram cobertos com uma cobertura de luz e glória tal qual os anjos. E no momento em que o pecado fez parte da vida deles, descobriram que estavam nus. E diz que quando Deus buscou para se fazer presente com eles no Éden, se esconderam da presença de Deus, que estavam nus. Mas também a Bíblia diz em Gênesis 3,7 que eles fizeram folhas de figueira. Não sei como, que o termo cozer aí é costurar, é entrelaçar folhas de figueira. E fizeram para si aventais. E esses aventais eram tentando solucionar o problema que lhes havia ocorrido, a desobediência contra Deus. Mas quando Deus chegou, eles estavam, infelizmente, tentando se cobrir ou resolver o problema do pecado deles. Deus então adverte-os de que como o salário do pecado era a morte, Deus havia dito, se comerdes do fruto, certamente morrerás, eles iam morrer. E agora, queridos, Deus tem que dar a notícia para Adão e Eva de que eles iriam morrer. O contexto bíblico da ideia de que Adão prostrou os seus pés do Senhor e disse, Senhor, eu não quero morrer. Há uma escritura que fala isso de uma forma bem clara. Eles, adorando a Deus, disseram, não queremos morrer. E Deus, vocês não querem morrer? Deus então tinha um plano, que eu não digo plano B, era um plano R, chamado plano da redenção. Já nos desejos do Senhor, Ele sabia que se o homem viesse a cair no pecado, Ele então solucionaria o problema do pecado do homem através de um plano em que pudesse redimir o homem novamente a sua imagem, a sua semelhança, como fora criado. E foi nesse momento então que Deus disse a Adão, se você não quiser morrer, alguém tem que morrer no seu lugar. E Deus escolhe um cordeiro. Foi fácil para Adão aceitar. Adão não ia perder nada. A única coisa que Adão ia fazer era, em lugar dele morrer, permitir que um cordeiro morresse no seu lugar. Só que Deus precisava ensinar uma lição de teoria e de prática para Adão. Deus teve que dizer a Adão, para o cordeiro morrer, é você quem vai tirar a vida dele, porque o salário do pecado é a morte. E essas mãos que pegaram do fruto para pecar, só podem ter a solução se também pegarem do fruto e tirar a vida do cordeiro, porque a morte do cordeiro é um simbolismo da morte de um futuro cordeiro que virá. E eles então aprenderiam com aquela lição de que um dia viria um substituto para os seus pecados, e através da morte do cordeiro eles seriam justificados por seus pecados. Por que Deus escolheu um cordeiro? Sabe, me vem à mente certos pensamentos e me pergunto a mim mesmo, por que um cordeiro? Hoje um cordeiro para que serve? Não só em países como na Palestina, no Egito, na Argentina e também aqui no sul do Brasil, ainda existem criadores de cordeiros, de ovelhas. Na verdade, esses criadores criam por 3 motivos. O primeiro, pela carne que, quando bem preparada, é muito deliciosa. O segundo motivo é que a lã serve para aquecer no lugar frio, não é verdade? E também o seu couro é muito usado em confecções de sapatos, de bolsas e coisa parecida. Então, comercialmente, ele é muito bom
Mas interessante, por que Jesus não escolheu um tigre? Por que Jesus não escolheu, quem sabe, um leão, um cachorro? Por que um cordeiro? Por que ele quis que fosse um cordeiro? O que vem na sua mente quando ele fala que o cordeiro talvez seja o melhor simbolismo que ele poderia usar para significar quem viria depois? Era um antítipo para que anunciasse um tipo? Você precisa entender que o cordeiro tem algumas características que dá para descobrir. A mansidão. Talvez muito mais do que um cão, o cordeiro é dócil. O cordeiro não só tem mansidão, mas ele sente a dependência do seu dono, do seu pastor. Quem um dia já teve vontade de ver uma criação de ovelhas, o pastor não precisa chamar. Se um cordeiro o vê, ele se aproxima imediatamente do seu pastor. E para onde o pastor vai, ele o acompanha. Sem nenhum gesto do rabo como um cachorro. Mas ele acompanha porque ele segue os passos do seu pastor. Ele sente a dependência. Então, mansidão, dependência. Por outro lado, ele também é muito submisso. A submissão. Sabe, os pastores no passado usavam cajados, não era para tanger o rebanho. Era para livrar o rebanho das feras, dos leões. E uma ovelha nunca precisaria ser tocada, porque o gesto do pastor, o chamado do pastor, fazer com que as ovelhas o seguissem de uma maneira bem espontânea, porque tornavam-se tremendamente dependentes. Por outro lado, um cordeiro é indefeso. Qual é a defesa de um cordeiro? Já a cabra, o bode é diferente, ele ataca, não é verdade? Mas um cordeiro é diferente. Por outro lado, ele também é um substituto. Porque a Bíblia menciona em São João capítulo 1, 29, que por todo o período do Velho Testamento apresentava Jesus um cordeiro e o homem teria que oferecer sacrifício. Mas em São João capítulo 1, 29, no Novo Testamento, João Batista está à beira do Jordão, aproxima-se dele Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista agora interfere na história mencionando que aquele cordeiro do Éden não era mais um tipo de animal, mas era um ser pleno e que veio para fazer uma coisa, tirar o pecado do mundo. Agora, uma coisa que Deus orientou Adão, que o cordeiro ao ser oferecido era um cordeiro que não deveria ter mancha, não deveria ter mácula, não deveria ter nenhum defeito, deveria ser um cordeiro perfeito e mais perfeito possível aos olhos humanos. Porque a semelhança desse cordeiro viria um ser perfeito, que por mais que viveria no mundo de pecado, mas não teria pecado, e por não ter pecado e não cometer pecado nesse mundo, ele seria o único ser possível de tirar o pecado do mundo. Não haveria condição de alguém pecador poder tirar pecado de um outro pecador. Teria que ser alguém com autenticidade de vida plena nesse mundo de pecado, mas sem cometer pecado, para que pudesse livrar o ser humano dos seus pecados. E então, João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus apresenta-se como manso. E eu disse, o Cordeiro é manso. Diz ele lá: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Interessante que mansidão é uma virtude, e é uma virtude que todos nós almejamos, e ela é necessária no nosso dia a dia. Jesus então veio com atitudes de mansidão para nos ensinar nesse mundo, que para termos vitória com o pecado precisamos aprender a ser mansos. Por outro lado, sem ela ninguém verá o reino de Deus. E a Bíblia menciona isso em São Mateus capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Em outra tradução diz, porque deles é o reino dos céus. Interessante que mansidão é uma característica do Cordeiro, e essa característica foi vista também em Jesus, que era o ser manso. Em todo o ministério de Jesus, enquanto viveu nesse mundo, foi humano, mas sempre dependeu do Pai. Assim como o Cordeiro, que
Adão teria que tirar a vida, teria que ser tremendamente dependente. Deus escolheu o cordeiro, porque o cordeiro não só seria manso, mas seria dependente. E em São João capítulo 5, 19 diz que ele dependia dia a dia do Pai. Na mesma maneira da dependência, o pecador necessita reconhecer que nós não somos independentes, nem podemos ser independentes de Deus. Precisamos aprender a dependência de Deus. E a Bíblia menciona, no livro de São João capítulo 15, versículos 5, diz: eu sou a videira e vós sois o quê? Os ramos. Se alguém está em mim, eu estou nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que somos nós sem Deus? E Jesus, como era dependente do Pai, então a Bíblia menciona que nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus também. São lições de que a vida do Cordeiro nos traz e nos orienta. Submissão também era outra virtude. E o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2:7 afirma que ele foi submisso em tudo. E submissão o levou até o quê? A morte, e morte de cruz. Interessante que Isaías, por falar na submissão de Cristo, diz, ele foi levado como ovelha ao matadouro. Não é verdade? E diz, como ovelha muda ao matadouro. E sobre ele foram colocados todos os nossos pecados. E ele não abriu a sua boca. Em momento nenhum questionou, blasfemou contra o Pai. Aceitou humildemente o plano da submissão em render a sua vida para a salvação da humanidade. Seja por isso que então o Cordeiro era melhor antítipo desse Cristo Jesus. Da mesma forma, entre algumas dessas características do Cordeiro, esse Cordeiro como tinha que ser sem mancha, sem mácula, essa característica nos mostra que Jesus viria a esse mundo, viveria no mundo de pecado, mas não cometeria pecado, venceria o pecado. Como o Cordeiro Pascual também, nós precisamos entender que o propósito divino, o propósito de Deus, é que todos nós, que estaríamos prontos, ou melhor dizendo, destinados a morrer em conseguindo nossos pecados, nos tornamos justos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por Ele ter morrido na cruz do Calvário por nós. O apóstolo Paulo completa essa lista dizendo, mas como precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, Ele morreu por cada um de nós, incontaminado, sem se contaminar com pecado. Está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 19. O Cordeiro Pascual, na verdade, foi apresentado por Adão a seus filhos. E então Adão passou os seus dias dizendo, filho, toda vez que você pecar, para se livrar do pecado, você oferece um sacrifício ao Senhor. E os filhos, já quando adultos, passaram então a oferecer sacrifício. Mas um dia, Caim decidiu dar a Deus e oferecer a Deus, não um cordeiro, pôs no altar frutas e pôs no altar aquilo que ele trabalhava com a terra. Enquanto Abel trouxe, a Bíblia diz no capítulo 4 de Gênesis, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Porque duas coisas aconteceram na oferta de Caim. Não era o que Deus havia pedido. E teria que haver derramamento de sangue. Por que derramamento de sangue? Porque a Bíblia havia dito que o salário do pecado é a morte. Então o cordeiro teria que morrer. O símbolo de frutas ou vegetais em cima de um altar não significaria a morte de um ser em justificar o pecado daquele pecador. E Caim foi homicida por Deus não aceitar a sua oferta. Mas interessante que o Cordeiro Pascual tem um significado no verdadeiro Cristo, simbolizando a diferença em que no período do Velho Testamento o cordeiro morria por uma pessoa, o pecador oferecia um cordeiro para um sacrifício pessoal, enquanto Cristo veio para morrer por todos os nossos pecados, de toda a geração do mundo. E não importa de que origem você seja, e não importa se estamos aqui, ou se é parente nosso na Europa, ou se é parente nosso no Oriente, ou seja do Oriente ao Ocidente, ou naquilo que nós configuramos como terra, norte, sul, leste, oeste, por todos, Cristo morreu. Um cordeiro pascual, simbolizando a morte de todos. Em Êxodo capítulo 12,
traz um simbolismo maravilhoso da Páscoa. E o melhor simbolismo que podemos conhecer é que o povo de Israel tornou-se escravo por 400 anos dos egípcios. E os egípcios agora o tiraram todo o tempo, trabalhavam em função como escravos no Egito. E então, por 400 anos, esse plano de Deus de oferecer sacrifício, de oferecer um cordeiro em remissão dos pecados, foi extinto entre eles. E Deus ouviu o clamor do seu povo, o sofrimento do seu povo no Egito, e buscou Moisés, lá na região de Padã Arã, para que ele pudesse vir ao Egito de novo, e tirar o povo do Egito, para que Deus voltasse a ser adorado, e os pecados cometidos por seu povo pudessem ser perdoados e justificados. Quando Deus chama Moisés, Moisés foi orientado por Deus, que deveria falar com o faraó, e o faraó dar a liberdade. E por vezes, quando Deus mostrava o seu poder através de Moisés e de Arão, o faraó endurecia muito mais o coração e obrigava mais os servos de Deus a trabalharem. E esse fenômeno tinha uma função, é que o povo, na verdade, por ser escravo no Egito, tinha medo de sair dali e ter uma vida pior nas mãos do Senhor. Por mais que tinham tido a promessa que eles sairiam para ter a liberdade de viver no mundo feliz, com a liberdade de servir ao Senhor e de fazerem sacrifício ao Senhor, eles não estavam preparados para sair. E todas as vezes Deus endurecia o coração de Faraó, porque o povo ainda não tinha se desraigado do Egito. Mas na última praga, Deus disse a Moisés, olha, pregou ao povo de Israel, que todo pai que tiver um filho primogênito deve oferecer, isso está no capítulo 12, vocês podem ler em casa, não posso dar detalhes, deve oferecer um sacrifício ao Senhor. Aquele sacrifício havia sido parado por quase 400 anos. Agora Deus chama o pai da casa, se você vai oferecer um sacrifício, você vai pegar um cordeiro, vai imolá-lo, e o sangue desse cordeiro você vai pintar os umbrais da casa. À meia-noite o anjo do Senhor, o anjo da morte, passará. E naquela casa entre os egípcios, ou mesmo que for entre os hebreus, que não tiver o sangue do cordeiro na casa, o primogênito daquela família morrerá. Deus não queria atingir seu povo. O objetivo de Deus era atingir os egípcios. Mas Moisés foi mais além pela orientação de Deus. Além de ter que colocar o sangue nos umbrais da porta, era o compromisso do patriarca do lar, do chefe da casa. Agora, fazer o cozido daquela carne, daquele cordeiro, e dar a seus filhos, e comeriam todos os dias que ainda se restavam ali no Egito, até que eles pudessem ser libertados por Deus para sair do Egito. Portanto, a manutenção física deles estava vinculada à carne daquele cordeiro que estaria sendo dado a eles, para que eles pudessem se manter com a energia necessária até que fossem convidados por Deus e pela liberação do faraó saírem do Egito para a liberdade e servirem o maravilhoso Deus. Mas por que o cordeiro? Porque era manso, era humilde, era dependente, era submisso e não tinha nenhuma mancha. Segundo a determinação divina, o cordeiro pascual deveria ser sacrificado. E diz, e guardareis ao 14º dia, neste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel, e sacrificará à tarde. Êxodo capítulo 12, versículo 6. Sabe, o que Deus pediu aos pais é que aquele cordeiro não deve morrer a qualquer hora. Deus determinou uma hora que aquele cordeiro pascual devesse morrer. E disse, é na hora do serviço da tarde. E normalmente o serviço da tarde, antes que eles fossem pegos ali, ou antes fossem levados para o Egito e tornassem escravo, o período da tarde era às 3 horas da tarde, que no calendário hebraico naquele tempo, ou não é melhor, no horário hebraico, era a 9ª hora. Se vocês buscarem a Bíblia em São Mateus capítulo 26, ou em Lucas capítulo 23, a morte de Jesus foi nesse horário, na 9ª hora do dia, que eram 15 horas da tarde. Às 15 horas Jesus estava no templo, ou Jesus estava na cruz. E havia lá no templo um sacerdote oferecendo um cordeiro. E foi no momento em que Jesus expira na cruz,
e entrega o seu espírito ao Pai e diz: está consumado. Diz que trovões e relâmpagos tomaram conta do céu e o véu do templo se rasgou. Havia uma divisão entre o Santo e o Santíssimo. E o efeito daquele sacrifício que o sacerdote estava oferecendo perdeu seu valor. Deus estava dizendo, na rasgar o santuário, que essa doutrina do santuário, ela foi muito boa no Velho Testamento, até vir a Jesus. Mas quando Jesus veio, ele agora tornou-se o Cordeiro Pascual. Não precisavam mais matar cordeiros para poder dar a salvação para os homens. Jesus seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E com sua morte, nós teremos vida e vida em abundância. Mas o mais importante de toda essa história era a ideia que Deus queria passar ainda lá no Egito. A ideia de que a liberdade não era só a liberdade física da escravidão do Egito, mas a liberdade também espiritual, da liberdade do pecado, da culpabilidade do pecado, fazendo com que todo ser humano acreditasse que através de Cristo é que tem salvação. E dizer aos nossos visitantes que estão conosco: igreja não salva ninguém, igreja não leva ninguém para o céu, quem leva é Cristo Jesus. Amém? Por isso então, que nós precisamos entender de que precisaríamos compreender a natureza do Cordeiro. Porque esse Cordeiro que tiraria o pecado do mundo seria sacrificado para que aquela família pudesse ser livre, não só da escravidão, mas dos seus pecados cometidos por toda a descendência por 400 anos. Então o pai teria que imolar o Cordeiro, sabendo que como sacerdote do lar, teria que imolar o Cordeiro para manter os seus filhos. E dizer uma coisa para vocês: os pais então naquele dia seriam colocados no lugar de Deus. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou muito da maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No lugar de Deus agora era o pai que deveria alimentar seus filhos, porque esses filhos, na verdade, tornar-se-iam no futuro herança do Senhor. Pensemos na figura do pai, tendo que tirar a vida de um cordeiro agora, e explicar para os filhos que aquele cordeiro seria o simbolismo da libertação que eles teriam, não só ali do Egito, mas também da liberdade que teriam para alcançarem um dia o que nós chamamos a restauração, à imagem e à semelhança de Deus. Ele imolaria o cordeiro para a sua família e a serviria. Imaginem a cena: o pai servindo a cada filho e dando a eles o alimento que vinha do céu, o alimento que Deus havia dado, o cordeiro. O que mais me preocupa hoje, que esse era o remédio para solucionar os problemas dos hebreus. O remédio vinha de Deus. Só o cordeiro poderia fazer duas coisas, duas funções. Uma, dar a liberdade da escravidão e dar a ele o perdão dos pecados. Quando os pais então reuniam a sua família, ele deveria, nas 15 horas da tarde, matar o cordeiro. Em seguida, levava os seus filhos nos umbrais da porta, pintava os umbrais, porque naquela noite, à meia-noite, o anjo passaria, e para que ninguém morresse naquele lar. Por outro lado, voltava, depois de cozer aquele cordeiro, alimentava cada filho. Quero dizer a vocês que o chefe do lar é quem deveria alimentar o lar. E é por isso que na igreja adventista nós temos o departamento da igreja. Começamos com roda berço, depois jardim da infância, depois primários, depois juvenis, depois adolescentes, jovens e adultos. Para cada área desse desenvolvimento humano, a igreja tem uma lição da escola sabatina. Eu quero dizer a vocês por que estou falando isso. Porque 15 dias atrás decidi visitar nossos departamentos. E tem professores aqui que sabem que fui lá. E eu perguntei a algumas crianças e descobri que entre 10, 12, 15 crianças, 3 delas só tinham a lição da escola sabatina. Alguns dos nossos pais não estão alimentando seus filhos. Não estão comprando alimento para dar a eles o alimento espiritual. Para que eles aprendam que Jesus é o Salvador e que a liberdade está em Cristo Jesus. No futuro, vão sofrer as consequências. Porque seus filhos não terão a plena compreensão do plano maravilhoso da redenção, através de Cristo Jesus, por cada um de nós.
O apelo nessa manhã que eu faço, que você seja o patriarca do seu lar. Que você alimente e reúna a sua família. E alimente, dê a carne do cordeiro para os seus filhos. E a carne do cordeiro não é nada mais do que Cristo Jesus. João expressa, na verdade, quem Jesus se identificou. E para vocês terem uma ideia, não existe só as lições de roda do berço, dos primários, dos jardim da infância, primários, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. Existe meditação da mulher, meditação da família, existe meditação dos juvenis ou dos adolescentes. Enfim, irmãos, uma série de programas que essa igreja no mundo inteiro promove para que você possa alimentar o seu lar. Mas essa vida urbanizada que nós temos, essa vida conturbada, o corre-corre daqui para lá, tem nos tirado o tempo para reunirmos a nossa família e dar a eles o pão da vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Portanto, aquele cordeiro simbolizava o alimento para aquela família. E aquela família sendo alimentada, estava sendo preparada para a peregrinação que teria no deserto até chegar em Canaã. Teriam a liberdade de sair da escravidão do Egito, como a liberdade de sair da escravidão do pecado. Mas muitas vezes não reunimos a nossa família para que eles sejam livres e não alimentamos com o pão da vida, que é Cristo Jesus. Jesus morreu e dividiu a história no meio, com o único objetivo de ser Ele o motivo da nossa salvação. Mas deixa eu concluir mostrando para vocês o maior fenômeno. O maior fenômeno tem os dois textos que quero terminar. O primeiro está em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. O livro de Apocalipse fala no capítulo 3 de duas bestas, uma besta que surgiu do mar e outra besta que surgiu da terra. Está mencionando poderes que viriam contra o povo de Deus. E aqueles que não aceitassem Jesus como o seu suficiente Salvador, não seriam escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer ver? Acompanhe o texto. O texto diz o seguinte: e adorá-lo todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde quando, irmãos? Da fundação do mundo. Em Apocalipse fala da redenção, Gênesis fala da criação, e vocês encontram algo fenomenal, que aquele Cordeiro, que Jesus, que na verdade Deus imolou, que fez com que Adão imolasse lá no Éden, serviu para duas coisas. A primeira coisa é que Adão fosse justificado do seu pecado, e a segunda, cobrir a nudez de Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eu pergunto, peles de quê, querido? Do Cordeiro. Só a justiça de Cristo pode nos ajudar. Mas você está vestindo sua família? Está você reunindo sua família aos pés da cruz de Cristo e dando a eles o pão que é Cristo Jesus, dando a eles os alimentos necessários que vêm de Deus? Sabe, irmãos, um dia Deus nos pedirá conta o que fizemos, a responsabilidade que Ele nos deu de criarmos os nossos filhos. Portanto, se você, pai, não tem cumprido o seu propósito, eu faço um apelo às mães: seja você, pai, o patriarca do lar. Se o pai não puder ser o patriarca, a mãe tem que ser a matriarca do lar. Mas tem que ser aqueles que estão preocupados em levar seus filhos para o caminho do Senhor. Essa manhã eu vou mostrar o último texto. E esse texto foi o pastor Busman que me mostrou, e eu não posso negar dizer. Pastor, termine com esse texto. Está em Isaías, no capítulo 54, versículo 13. E queria terminar lendo para vocês esse texto. Isaías 54, versículo 13. Olha o que diz o texto. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Será grande o quê? A paz de teus filhos. Quer ter paz no lar? Quer ver seus filhos no futuro dando orgulho para você? Diz, devem ser ensinados no caminho do Senhor.
Quando eu, como pai, negligencio a hora da adoração pela manhã e a hora da oração pela tarde, eu estou dizendo para meu filho, não estou preocupado com vocês. Eu não estou querendo levá-los para o céu. Mas quando Deus então escolhe um cordeiro, representação da nossa salvação, nós temos que alimentar nossa família com o pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, que desceu até vocês. Jesus disse, eu sou a água da vida. Portanto, precisamos apresentar a Jesus lá no nosso lar. Eu quero dizer para vocês, quando houver 2 ou 3 reunidos, ele diz, em meu nome ali, eu estarei. Tenha você mãe, só com sua filha. Tenha você mãe, só com seu filho. Tenha você pai, só com o filho ou com a filha. A Bíblia diz, se estiverem 2 ou 3 reunidos, onde você estiver, ali ele vai estar. Coloque sua família na mão de Deus. Seja você o patriarca do lar. Porque Deus não escolheu um cordeiro por acaso. Escolheu porque o cordeiro e o sangue do cordeiro e a carne do cordeiro traria mansidão, dependência, traria humildade, traria também para aquela nação que nós chamamos submissão à vontade de Deus. Até que o cordeiro pascual viesse e pudesse então morrer por nós. E ao morrer, nos desse direito de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, um dia vai viver. Como ele não cometeu pecado, como ele saiu desse mundo, ressuscitou e subiu aos céus, a Bíblia diz, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveste, estiver vós também. Algum pai ou alguma mãe nessa manhã quer dizer, pastor, eu quero ser o patriarca do meu lar. Alguma mãe que quer dizer, eu quero ser matriarca do meu lar. Se é esse o seu desejo, eu queria convidá-la para levantar-se e orar comigo. Tem alguém que quer levantar para orar? Dizendo a Deus, eu quero ser o patriarca e a matriarca do meu lar. Se você mesmo que não seja casado, quer dizer, um dia eu quero que a minha família seja direcionada no caminho do Senhor. E não importa que religião você professa aos que nos visitam. E não importa que princípio você estabeleceu para viver a sua vida. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele fará. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, Tu escolheste, Senhor, como símbolo de nossa salvação, um cordeiro. Jesus foi identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. As lições de mansidão, de humildade, de submissão. Senhor, nós precisamos aprender. Devemos, como patriarcas de nosso lar, passar isso aos nossos filhos. Mas o mais importante é de que Tu vestistes Adão e Eva tirando as folhas de figueira e cobristes com Tua justiça, que era as peles do Cordeiro. Cobre nossos erros, perdoa nossas falhas e dai-nos, Senhor, a justiça de Cristo Jesus, e que através de Jesus um dia possamos todos nós, todos que estamos aqui, independente da religião que estão professando hoje, estar contigo na Canaã celestial. É o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Esteja você e sua família junto a Cristo Jesus. Irmãos, agora terminando a nossa adoração a Deus nesta manhã, vamos nos pôr em pé com o cantar do hino 392, bem junto a Cristo. Como simbolismo, eu esqueci que nós temos um batismo agora. Me passou pela mente, olhando para o relógio na preocupação. Mas nós vamos cantar o hino enquanto vocês estão cantando. Eu vou chamar então a Nathalie e o Daniel, que venham à frente. E nós então estaremos nos aprontando para entrar no tanque. Lá no tanque eu vou fazer o voto batismal deles e vou batizar. Símbolo de que pais estão preocupados em encaminhar seus filhos ao caminho do Senhor. Eles já têm idade de crer e serão batizados nesse momento. Eu peço só a atenção de vocês para oficializarmos em 10 minutos esse batismo.
Vamos então cantar, e enquanto vocês estiverem cantando, já estaremos adentrando ao tanque para batizar as 10 crianças. Amém. Vamos cantar então? Queridos, aqui estão o patriarca e a matriarca do lar. Decidiram batizar os filhos com a farda da escola adventista. Têm educado seus filhos no caminho do Senhor. E eles querem cantar uma melodia para a honra e a glória de Deus.
Depois eu farei 3 perguntas a eles, então levarei ao batismo. Vamos ouvi-los cantar então? Mesmo sendo tão pequena, eu já ouço a voz de meu Jesus. Ele disse: nunca temas, quando está escuro eu sou tua luz. Já ouvi sua voz dizendo: eu sou quem te leva pela mão. Quero ser o teu melhor amigo, teu maior irmão. É muito bom saber que Jesus me ama tanto assim. Para Ele eu sou especial. É muito bom ouvir sua voz chamando: vem a mim. Como é bom ficar ao seu lado. Quando ouço a voz de Cristo, fico todo cheio de emoção. As palavras que escuto invadem meu pequeno coração. Já ouvi Jesus falando que com Ele um dia vou morar. Pois o céu, o reino das crianças, pode acreditar. É muito bom saber que Jesus me ama tanto assim. Para Ele eu sou especial. É muito bom ouvir sua voz chamando: vem a mim. Como é bom ficar ao seu lado. É muito bom saber que Jesus me ama tanto assim. Para Ele eu sou especial. É muito bom ouvir sua voz chamando: vem a mim. Como é bom ficar ao seu lado. Deixa eu perguntar a Nathalie e o Fábio, vocês estão preparados para esse momento especial? Nathalie e Fábio, vocês creem em Jesus como vosso Salvador pessoal? E creem também que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim? Vocês aceitam Jesus como vosso Salvador pessoal, querem entregar a vida para Jesus e crescerem nesse princípio até que quando Jesus volte vocês possam estar preparados para ir com Ele e com sua família para o céu? Sim? Vocês aceitam os 10 mandamentos de Deus, que requerem observância de 10 mandamentos, especialmente o 4º mandamento, que diz que nós devemos guardar o sábado para honrar nesse dia, glorificar o nosso Deus? Sim? Creem vocês que Jesus em breve vai voltar e quer levar vocês para o céu com Ele? E querem então, reunidos com toda a membresia, com a igreja, um dia estar no céu com Cristo Jesus? Sim? Creem vocês que vosso corpo é templo do Espírito Santo e tem coisas que não pode comer que vai prejudicar o corpo, que vai tirar nossa paz, nossa saúde, e a nossa mente tem que ser usada por Deus? Pergunto, tem vocês a consciência de que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e querem resguardar esse corpo para a honra e para a glória de Deus? Sim? Muito bem. Querem ser batizados por imersão, simbolizando morrendo para o mundo e nascendo uma nova vida em Cristo Jesus, e através disso seguirem a Jesus na igreja de 27º dia? Sim? Muito bem. Deixa eu perguntar a vocês, quantos apoiam após batizarmos então o Daniel e a Nathalie? Quantos estão a favor? Olha aí, o vovô está todo cheio ali, né, de alegria. Então vamos batizá-los para honra e glória de Deus, ok? Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, ó Deus, te apresentamos o nome do Daniel. Escreva o nome desse juvenil no livro da vida, Senhor. Que a educação que ele tem recebido, que a orientação paterna e materna, e eles como patriarcas possam encaminhar essa criança no caminho do Senhor. E quando voltares, Senhor, que ele tenha o privilégio de estar contigo,
e toda a sua família na Canaã Celestial. Agora cumprindo na vida dele a ordem do Mestre Jesus, porque ele te aceitou como seu Salvador pessoal. Eu, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome de Deus o Pai, Jesus Cristo Filho e do Espírito Santo, para a remissão de todos os seus pecados, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento te apresento o nome da Nathalie, Senhor. Escreva também o nome dela no livro da vida. E quando voltares, Senhor, que ela tenha o privilégio de estar juntamente com sua família, preparada para estar contigo na Canaã Celestial, cumprindo na vida dela a ordem do Mestre Jesus, por ter ela te aceito como seu Salvador pessoal, está consciente disso. Eu a batizo em nome de Deus, o Pai, de Jesus Filho, o Filho e do Espírito Santo, para a remissão de todos os seus pecados, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Queridos, esse projeto é o projeto da primavera, em que nossos filhos, na primavera da vida, entregam sua vida a Cristo Jesus. Eu queria poder pedir para o irmão Zenato abrir um pacote que lá tem 2 medalhas, em cada um deles tem uma medalha. Pega a medalha que está ali dentro, e essa medalha eles colocarão nos pais, pode abrir, eles colocarão nos pais como um símbolo deles terem paz e esperança, dando esperança para os seus filhos de vida eterna. Por favor, Nathalie, coloca na mamãe como mamãe de esperança e coloca no papai como paz de esperança, ok? Vai lá, Daniel, coloca no papai. Como o nosso tempo está avançado, mostra, irmão Zenato, a Bíblia que a Nathalie vai ganhar da igreja para o segmento da vida dela. Mostra aí. Aqui está. É uma Bíblia com um kit estudos, ok? E olha a Bíblia que o Daniel vai ganhar para a honra e glória de Deus. Que bom, né? Então, além disso, eles vão ganhar um trunfo. Existe um trunfo, Daniel, que para você colocar na tua farda de desbravador. Existe um trunfo que só você vai ter, diferente de todos os meninos, porque batizou no batismo da primavera. Existe um trunfo quando você for desbravadora, você vai usar na tua farda, que só você vai ter, diferente de todos eles, porque é um trunfo da tua farda de desbravador. Tá bem? E Deus possa abençoá-los. Olha aí o trunfo, tá aí os trunfos, ó. Vocês vão receber o trunfo, ok? Para colocar na farda de vocês, desbravador, que você foi batizado no batismo da primavera. Tá legal? Muito bem. Deixa eu convidá-los para ficarem em pé. E eu vou pedir que o pastor... Cadê ele? Busman, termine com a oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, agradecemos-te porque está havendo alegria tanto aqui nesta igreja como nos céus, porque esses juvenis tomaram a decisão a teu lado. Que eles possam andar em harmonia contigo e que saiamos na tua paz e na certeza de que logo o Senhor vai vir para nos buscar. Nos entregamos a todos nas tuas mãos, cumpra-se o teu propósito na nossa vida, por amor de Jesus também. Jesus em um lar de
quero renovar minha fé em Deus. Também eu quero partilhar com meu semelhante, nem que seja por um instante, todo o amor que me faz viver. Na direção de Deus nós caminhamos, na direção de Deus nós sempre andamos, na direção de Deus vamos outros levar, de mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Eu quero entender o amor que salva, eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero partilhar com o meu amigo a verdade que vem comigo, todo amor que me faz crescer. Na direção de Deus nós caminhamos, na direção de Deus nós sempre andamos, na direção de Deus vamos outros levar, de mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus, na direção do meu mestre, pra sempre vou caminhar. Na direção de Deus nós caminhamos, na direção de Deus nós sempre andamos, na direção de Deus vamos outros levar, de mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus, na direção de Deus, na direção de Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tocou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o
tristeza eu vivia, amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, e o meu sofrer tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Por minhas dores e tormentos que enfrentei, através do meu sofrer,